Professora? Estamos ao vivo. Seu microfone está desligado. Obrigada, Gustavo. Entendi que você faria uma fala inicial, não é isso? Não. Pode iniciar, professora. Não? Muito bem. Então vamos lá. Eu havia entendido de maneira diferente o protocolo aqui. Ok, então, muitíssimo boa tarde a todos, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta mesa excepcional aqui, em que recebemos duas colegas, né, de grande contribuição para a nossa área, né? Duas colegas que certamente teremos imenso prazer em ouvir, né? Eu me chamo Rosana, sou professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fica aqui no Paraná, a mais ou menos 100 quilômetros de Curitiba, né, para que vocês tenham aí uma ideia. Vou fazer aqui uma muito rápida mesmo, né, porque temos aqui duas colegas cujos currículos são imensos e de uma contribuição sempre muito generosa com os nossos trabalhos, né, certamente todos nós já lemos textos delas, já as conhecemos, então vou tentar ser bem breve aqui, falar um pouquinho de cada uma delas, porque é evidente que estamos todos aqui para ouvi-las, não é? E não para ouvir a mim. Então, muito rapidamente, a professora Germana, que é professora na Federal do Pará, e que foi, né, a nossa anfitriã na Abraplip, né, na gestão anterior, ela é professora, então, titular da Faculdade de Letras, do Instituto de Letras e Comunicação, como eu disse, da Federal do Pará, trabalha especialmente com temáticas referentes à literatura do século XIX e com ensino de literatura. Nesse momento também, né, doa muito do seu tempo, muito da sua energia para todos nós, porque é coordenadora da área de Linguística e Literatura na CAPES, nos representa, portanto, e de sua vasta produção em artigos e livros destacam-se o Romance em Debate, Pesquisa em Fontes Primárias, né, publicação de 2013, a relação entre periódicos e a história da literatura, a prosa de ficção de autoria portuguesa na província do Pará, publicação de 2016, páginas historiográficas no século XIX, de 2019, e temos aqui uma publicação de 2021, não é, professora? Chama-se Escritoras de Outrora e de Hoje, a representação social do feminino na produção de Guiomar Torrezão e Clarice Lispector, como eu disse, publicação aqui deste nosso ano, né? E a professora Tânia, né, que é nossa também colega aqui, vou falar rapidamente dela, a professora Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz, é professora na UERJ, né, é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e professora associada do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq-FAPERJ e membro de várias associações como a AMPU, depois se eu falar errado, professora, você me corrige, AMPU, AILA, SEU, Sharp, além de sócia honorária do IHGB. Publicou diversos livros, capítulos e artigos, com destaque para Palácios de Destinos Cruzados, Bibliotecas, Homens e Livros no Rio de Janeiro. Então, como eu disse, isso muito rapidamente, muito resumidamente, não é? Um pouquinho da trajetória das colegas, a quem vou passar imediatamente a palavra. O protocolo do evento prevê até 30 minutos para cada uma das colegas. O Gustavo fica encarregado aqui de, né, nos alertar quando chegarmos perto desses 30 minutos. E, ao final, né, teremos um tempo para conversarmos, né, e, claro, recebermos as questões que as pessoas que estão aqui assistindo eventualmente possam fazer via chat, né? Quero também, muito rapidamente, aqui agradecer e parabenizar a organização, nós estamos no último dia da Abraplip, e só para registrar, né, os agradecimentos e o reconhecimento da equipe, né, do trabalho da equipe, que fez com que nós tivéssemos essas oportunidades maravilhosas, né, de nos encontrar, de conversar, de aprender, de estudar, de ficar sabendo um pouco mais. Então, nosso agradecimento aqui também ao Sérgio, em especial, né, pela liderança da equipe, mas certamente a toda a equipe também. E passo, então, de imediato a palavra para a professora Germana,
Germana, então, a palavra é sua por até 30 minutos. Fique à vontade. Acho que está sem microfone. Tá. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer ao Sérgio e toda a diretoria pelo convite que me foi feito e dizer que obrigada, Rosana, pela apresentação e dizer que é uma honra enorme dividir esse espaço, estar ao lado da glamurosa Tânia Bessoni, né? Alguém que eu leio com muito prazer, com quem aprendo. E vou falar hoje, Gustavo, vou eu mesma aqui apresentar meus slides, né? Posso, né? Tudo bem? Pode sim, professora. Gustavo? Oi, pode sim, professora. Tá, então tá. Vou só aqui colocar... Trago para vocês um pouco do que eu trabalho, né? Mais especificamente aqui no Pará, mas também uma olhadinha pelo resto do país, sobre essa relação de Portugal com o Brasil, mais especificamente no século XIX. Então, deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Não mostro nada. Compartilhar a tela. Peraí. É porque cada um desses lugares que a gente vai é diferente. Está aparecendo já para vocês? Tá sim, professora. Rosana, está aparecendo? Tá Está sim. Compartilhado? Tá compartilhado, está em tela cheia. Então, obrigada. Então, eu trago como título Portugal, Brasil, Portugal, interlocuções nos dois lados do Atlântico, para falar exatamente desse trânsito, né, que aconteceu durante o século XIX, tanto de lá para cá como daqui para lá. Então, eu vou me ancorar um pouco na história, a partir do livro da Lilian Schwartz, e trago duas datas aqui, né? O 7 de setembro de 1822 e o 12 de outubro, que foi a coroação de Dom Pedro I pelo bispo do Rio de Janeiro. Então, por que eu trago essas datas, né? Bom, o Brasil ficou durante muito tempo como colônia, e a partir da sua independência, né, foi exatamente um momento que se buscava destacar o surgimento dessa nova história, né? Uma história que deveria se configurar diferente da metrópole portuguesa. Então, essa tela do Debré, que está aqui no primeiro slide, é a tela que retrata a coroação do nosso primeiro imperador, e esse novo império, ele introduziria os elementos de uma cultura local, que a gente vai ver mais adiante, que vão ser reforçados no Segundo Império, com Dom Pedro II. Então, segundo a Lilian, a cultura imperial era pautada em dois elementos constitutivos da nacionalidade emergente: o Estado monárquico, portador e impulsionador do projeto civilizatório, e a natureza como base territorial e material deste Estado. Então, no próximo ano, nossa independência completa 200 anos, né? Então, essa ilustração também se remete a essa data importante, e, inclusive, eu tenho esperança que possamos ficar independentes de outras independências que o país necessita ter a partir de 2022. Bom, já nesse período, né, as notícias circulavam entre os jornais que existiam no Brasil e os jornais que existiam em Portugal. Então, era muito comum nós encontrarmos notícias de chegadas de livros, de
eventos, das partidas dos barcos, né, dos paquetes. E aqui eu encontrei uma notícia no jornal Conciliador do Maranhão, de 1821, com uma situação bem inusitada, bem engraçada mesmo, né, que foi um requerimento do senhor Francisco Batista Oliveira de Mesquita, que é um mercador de livros, e nesse requerimento ele expõe a utilidade de se entregarem 2 exemplares de todas as obras e papéis que se imprimirem no país, ao bibliotecário-mor da Biblioteca Pública de Lisboa, a fim de se guardarem na mesma biblioteca. Remexendo essa história, eu verifiquei que esse requerimento foi indeferido, né, com um relatório em que a resposta dizendo que era completamente impossível, que tudo, como se aqui existisse uma grande circulação. Em 1821, a gente sabe que não temos ainda uma circulação de livros produzidos no Brasil. Uma outra situação que eu julguei interessante para trazer para vocês e mostrar essa presença do requinte lisboeta e português na cidade, né, é um anúncio de uma aula particular, aulas particulares recomendadas. Então, na Rua da Cadeia, número 30, se estabeleceu um colégio de educação de meninas por uma senhora de Lisboa, ou seja, bastaria essa alcunha para que fosse uma grande referência. E nesse colégio, né, no qual recebe as mesmas meninas, como melhor convenha a seus pais, e lembra que ensina a ler, escrever e contar as 4 espécies, cozer e bordar de ouro, prata e de branco, também ensina francês, cantar por música e tocar piano. A particularidade também deste anúncio, né, que temos um chamado para a educação de leitura e escrita de meninas, especificamente, quando sabemos também que, por esse período, eram poucas as meninas ou moças que eram alfabetizadas. E aí a gente chega ao segundo reinado, que ocorre entre 1840 a 1889, e podemos dizer ou afirmar que realmente neste período é um período em que há um investimento na cultura e começa realmente uma circulação literária no Brasil. Então, a Lilian Schwartz se identifica como o momento fundador de um modelo de nacionalidade, né? Temos já uma nação miscigenada, né? Fruto de toda a miscigenação das raças que circularam aqui. Os anos 50 são onde vai acontecer, se concretizar, melhor dizendo, o projeto maior do imperador Pedro II, né? Que previa assegurar não só a realeza, como destacar uma memória e reconhecer uma cultura. Em 1850, o IHGB surge como um centro de estudos ativo, beneficiando a pesquisa literária e incitando a vida intelectual. E Dom Pedro II é reconhecido como um estadista cada vez mais popular e um mecena das artes em virtude da ambição de dar autonomia cultural ao país. A partir daqui, eu trago algumas ilustrações sobre o trânsito de livros, que acontecia principalmente de Lisboa para o Brasil, e essa particularidade desta obra foi publicada no jornal O Mundo Elegante, de 1852, uma notícia sobre as poesias do senhor Faustino Xavier de Novaes. O que diz a notícia? Na tipografia do senhor Sebastião José Pereira, subiram há pouco para o Rio de Janeiro 8.000 exemplares do segundo volume de poesias do poeta portuense Faustino Xavier de Novaes. Não sabemos que azedume indispôs o benquisto autor com a pátria, para que ele impedisse que em Portugal se vendesse um só volume da sua obra.
O senhor Novaes era poeta tão festejado em Portugal como no Brasil. A queremos, de algum modo, decifrar o enigma de semelhante proibição. Julgamo-lo capricho do poeta. Então, essa situação é bem particular, porque é um poeta português que vai publicar obras no Brasil, e me chamou a atenção principalmente pelo vulto da publicação, 8.000 exemplares, né? Então, um investimento grande, quando sabemos que no século XIX, uma tiragem de 1.000 exemplares já era um volume muito significativo. Nessa outra ilustração, eu trago uma notícia específica aqui do Pará, que foi publicada no Liberal do Pará de 1877, em que são listadas as obras que foram recebidas no Grêmio Literário Português de Belém, que vieram pelo vapor Bernardi. Então, o autor que é mais, vamos dizer assim, em que há maior número de volumes de obra é o espanhol Escriche, né, que foi um best-seller no século XIX, mas claro que temos também outros portugueses, os portugueses, outros não, os portugueses como Guerra Junqueira, Camilo Castelo Branco, Pinheiro Chagas, neste anúncio. Em outros anúncios temos também Almeida Garrett, Camões e outros, Essa de Queiroz e outros autores portugueses. Um outro fator que permitiu esse trânsito, né, e essa permanência da cultura lusitana no Brasil foi o surgimento dos gabinetes. Então, eu trago aqui apenas a citação de 3 gabinetes, o nosso mais bonito e suntuoso, que é o Real Gabinete Português de Leitura. Aqui é uma citação do próprio site, né, em que diz que no dia 14 de maio de 1837, um grupo de 43 imigrantes portugueses do Rio de Janeiro, e deve-se sublinhar que isto ocorre somente 15 anos depois da independência do país, reuniu-se na casa do Dr. Antônio José Coelho Lousada, na antiga Rua Direita, hoje na 1º de março, número 20, e resolveu criar uma biblioteca para ampliar os conhecimentos de seus sócios e dar oportunidade aos portugueses residentes na então capital do Império de ilustrar seu espírito. É muito interessante quando a nota diz sublinhar que isto ocorre somente 15 anos depois da independência. Na minha vaga interpretação, exatamente pela independência, né, os portugueses começaram a se preocupar em deixar marcado nessa colônia que foi tão explorada a sua cultura, né, e a sua literatura. Temos também o Gabinete de Salvador, né, em que também essa citação é retirada, o Gabinete Português de Leitura, Gabinete Baiano, foi retirada do site. É um gabinete em que há, no momento, um grande trabalho de revitalização das obras. Então, o que diz no site é um grupo de portugueses, sob a direção dos irmãos comendadores Manuel Joaquim Rodrigues e Francisco José Rodrigues Pedreira, se reuniu a 2 de março de 1863, na sala de sessões da Sociedade Portuguesa de Beneficência, 16 de setembro, e resolveu unanimemente instalar na cidade uma sociedade literária com o nome de Gabinete de Português de Leitura. O Gabinete Baiano foi criado com a finalidade de adquirir obras de reconhecida utilidade, escritas nos idiomas português e francês, e mais aquelas que posteriormente se julgarem mais precisas, assim como os principais jornais publicados em Portugal e no Brasil. Então, esses gabinetes eles surgiam com essa mesma finalidade de instrução, né? Sabemos também que nesses gabinetes tínhamos aulas, né? Aulas de línguas, aulas dos mais diversos tipos de formação. E, por último, eu trago aqui uma imagem do Grêmio Literário Português,
Infelizmente, o Grêmio Literário não tem um site à altura do que ele merecia ter, né? E eu retirei essa citação que está na tela do jornal, em que quando o Grêmio foi inaugurado, e diz o seguinte: os abaixo-assinados súditos portugueses concordaram em estabelecer nesta cidade uma associação que se denominará Gabinete Português de Leitura. Os fins dessa sociedade são instruir seus associados nas línguas nacional e estrangeiras, procurar-lhes distração por meio de uma escolhida biblioteca e dos melhores jornais do país e estrangeiros. Os abaixo-assinados comprometem-se de uma peculinária sem a qual não seria possível realizar tão proveitosa ideia e a qual tem que ser determinada pelos respectivos estatutos, bem como as mensalidades indispensáveis para o custeio do estabelecimento. O Grêmio Literário tem um acervo raro e considerável, né? É considerada a terceira biblioteca do país em raridade, e eu própria já almejei, né, tomar a frente dessas questões, mas não dá para contar aqui. Tem, além da minha vida, que toma rumos, às vezes, que nem eu mesma escolho, tem muitas questões políticas envolvidas da parte de alguns institutos e pessoas que estão interessadas no acervo. Enfim, ainda não conseguimos dar ao Grêmio aqui de Belém o protagonismo que ele merece. O fato é que a existência desses gabinetes, eles foram fundamentais também para um trânsito de livros e estabelecimento de livreiros, né? Então, eu trago aqui uma citação de um texto meu, em que eu digo que a leitura de obras de ficção me proporciona, quase sempre, a possibilidade de refletir sobre situações reais, principalmente se o contexto envolver livros. Assim sendo, permito-me imaginar a antiga casa de vendas de obras literárias situada na Rua Augusta, número 188, administrada por Antônio Maria Pereira, um dos mais importantes livreiros em Portugal durante o século XIX. Numa Lisboa já habitada por comerciantes de livros oriundos da França, segundo o relato de Fernando Guedes, que se refere ao número de 20 livreiros instalados na capital portuguesa desde o século XVIII. A parceria Antônio Maria Pereira, fundada em 1848, foi um estabelecimento que se constituiu primeiramente com a venda de quadros, poucos livros, jornais, revistas e almanaques. E por que eu trago a figura do Antônio Maria Pereira? O Antônio Maria Pereira foi um dos livreiros, aliás, digamos, o maior livreiro responsável pelo trânsito de livros para o Grêmio Literário de Belém, né? Então, de posse das notas desse comércio, né, podemos averiguar as obras chegadas ao Grêmio Literário Português e todo o diálogo, né, entre o responsável pela biblioteca e o livreiro português. Mas o Antônio Maria Pereira, ele não aliás, a circulação dos livros não foi somente como que eu diria assim, só de livreiros portugueses em Portugal e mandando livros para o Brasil. Não. Nós temos o registro de um livreiro português que morou aqui em Belém do Pará, né, Manuel Gomes de Amorim, e que seu catálogo ele foi publicado no Diário do Grã-Pará no ano de 1864, um catálogo que continha 414 títulos dos mais variados gêneros e que se anunciava com preços reduzidos. E também sobre o livreiro Antônio Maria Pereira, né, que além da estreita relação que ele estabeleceu com o Grêmio Literário Português em Belém do Pará,
tem registros de chegadas de livros em outras cidades do Brasil. Então, o que se tem, primeiramente, em relação ao catálogo do Manuel Gomes de Amorim? No catálogo divulgado nos dias 24, 25, 26 e 27 do mês de janeiro de 1864, encontram-se desde obras informativas aos romances, né? Então, os portugueses, eles aparecem com os romances Amor e Melancolia, de Castilho, Anátema, Filha do Assediago, Neta do Assediago, Memórias do Cárcere, Romance de um Homem Rico, Três Irmãs, de Camilo Castelo Branco, Dona Branca, Viagens na Minha Terra, de Garrett, O Caramujo, de Antônio Avelino Amaro da Silva, Eurico Presbítero, Lendas e Narrativas, Joana de Nápoles, de Alexandre Herculano. E as narrativas brasileiras também constavam no catálogo, além também das francesas e outras obras que circulavam naquele momento de grande aceitação do público. Com relação à circulação do envio de livros, né, do Antônio Manuel Pereira, nós temos uma notícia no jornal A Notícia, de 1896, é um jornal de Pernambuco, em que há a seguinte notícia na coluna Semana Literária. Já leram o prefácio de Eça de Queiroz ao excelente almanaque enciclopédico do editor Antônio Maria Pereira? Dizem que todo o almanaque, moldado sobre raquete, é obra do eminente romancista, mas o prefácio é uma delícia, que fantasia, que erudição, que graça e que estilo. E esses primores todos a propósito de almanaques. Já no jornal A Folha do Norte, aqui de Belém, de 1896 também, na seção Literatura Portuguesa, foi publicado o anúncio. Anuncia-se para breve o aparecimento de 2 livros destinados à larga publicidade: O Culto da Arte, de Ramalho Ortigão, e Na Azenha, contos de Marcelino Mesquita. São ambos publicados pelo incansável editor Antônio Maria Pereira. E na Folha Diária Gazeta da Tarde, na coluna Arquivo Literário, em 1897, foi publicado: De Lisboa, finalmente editados pela Casa de Antônio Maria Pereira, acabamos de receber 2 interessantes livros. São eles Lisboa em Camisa, de Gervásio Lobato, em 2ª edição, livro este de que a crítica da Alemar já bastante ocupou, e O Riso Amarelo, de Silva Pinto, o incansável autor do Neste Vale de Lágrimas, A Queimar Cartuchos e outros. Bom, aí nós temos aqui agora, nesse slide, também a ilustração dos anúncios de vendas de livros. Então, a circulação de obras portuguesas era constante no país, e aí eu trago duas citações, uma da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, em que diz que durante o ano de 1870, os romancistas portugueses deram o ar da graça, e Camilo Castelo Branco esteve entre os autores mais presentes à venda numa livraria local, com 38 exemplares à venda. E entre os títulos estavam Mosaico, A Mulher Fatal, Anos de Prosa, O Esqueleto, O Santo da Montanha, A Queda de um Anjo, Os Brilhantes do Brasileiro, Os Mártires, O Sangue, O Senhor do Paço de Ninhais, A Doida do Candal, A Enjeitada, Coração, Cabeça e Estômago, O Olho de Vidro e Parceiros da Consciência. Essa pesquisa foi realizada por Rosângela Silva, na sua dissertação de mestrado, em que trabalha com essa recuperação da circulação de obras no século XIX em Fortaleza. E aqui em Belém do Pará, os jornais noticiavam com frequência a venda de títulos de autoria portuguesa. Nos jornais Diário de Belém, A Província do Pará e A Regeneração, eu identifiquei 33 escritores portugueses anunciados: Júlio Diniz, Ramalho Ortigão, Almeida Garrett, Rebelo da Silva, Eça de Queiroz, Faustino Xavier de Novaes, aquele lá que publicou os 8.000 exemplares, Pinheiro Chagas,
Cunha e Sá, e Camilo Castelo Branco, que é o mais presente nas folhas volantes, com 14 obras à venda. Também os portugueses, né? O romance português circulou no Brasil como romance folhetim, né? Então, eu trago uma citação minha em que eu digo: para lá e para cá, os romances foram o objeto comum de brasileiros e portugueses capazes de identificar a língua usual às duas pátrias, por meio das publicações literárias. Assim, parece-nos inimaginável que, num século sem grandes tecnologias, fosse possível uma comunicação relativamente rápida e eficiente, como aquela ocorrida nos anos 800, patrocinada principalmente pelas relações dos jornais, né, um meio de comunicação mais ativo, e seus correspondentes, que se constituíam como uma das mais importantes fontes de divulgação da leitura no período. Então, eu trago como ilustração alguns romances folhetins assinados por Camilo Castelo Branco, que foram publicados no Diário do Grã-Pará, que são eles Coisas Espantosas, que foi publicada em 1863, um ano após a publicação em livro, O Bem e o Mal, que foi publicada aqui em 64, também um ano depois da sua publicação em livro, e os dois últimos, que foram publicados no mesmo ano da sua publicação em livro em Portugal, foram publicados aqui em romance folhetim, O Arrependimento e A Filha do Doutor Negro. Eu acho que eu já estou extrapolando o meu tempo, mas eu estou terminando. Bom, tem um jornal português em que uma aluna minha faz uma pesquisa de iniciação científica que se chama O Branco e o Negro, e aí nós já temos o contrário, né? Que são os brasileiros que circularam no Branco e o Negro. Quanto tempo eu tenho, Rosana? 5 minutinhos, Germana. Vocês estão me ouvindo? Sim, você me ouve? Você tem 5 minutinhos. Sim. Tá, vou tentar aqui apressar. Então, aqui alguns brasileiros que circularam no Branco e o Negro: Coelho Neto, Júlia Lopes de Almeida, Cruz e Souza, Machado de Assis, Olavo Bilac, Valentim Magalhães. E aqui eu vou falar, já estou chegando ao final, sobre as escritoras portuguesas. Na verdade, vou falar de uma somente, Maria Amália Vaz de Carvalho, que tem um acervo considerável no Grêmio Literário Português. Eu trago aqui alguns exemplares das capas que temos na biblioteca do Grêmio, e aqui alguns dos jornais em que há publicações da Maria Amália Vaz de Carvalho no Brasil: o Mercantil de São Paulo, o Eco das Damas no Rio de Janeiro, o Liberal do Pará, Comércio do Amazonas, Jornal Farol de Minas Gerais, o Apóstolo do Rio de Janeiro, Jornal de Recife, Diário do Comércio do Rio de Janeiro, a Época em Pernambuco, o Faroleiro em Minas Gerais e o Almanaque Popular Brasileiro. Então, essa é a minha contribuição. Eu quero agradecer novamente, parabenizar a toda a diretoria da Abraplip pelo belíssimo congresso e dizer que estou muito feliz em participar novamente com vocês e mostrar um pouco do meu trabalho sobre essa investigação do trânsito de portugueses no Brasil e brasileiros em Portugal. Muito obrigada. O agradecimento é nosso, Germana. Nossa, muitíssimo obrigada. Acho que estamos todos aqui muito, muito felizes, realmente muito agradecidos, né? Acho que você trouxe aqui informações valiosíssimas, algumas curiosíssimas, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre elas mais tarde, né? Para seguir o protocolo aqui que me foi passado. Então, vou passar a palavra para a Tânia, não é, Tânia? Vamos ouvi-la. E aí, o pessoal que está nos escutando já pode ir pensando nas suas perguntas aí. Tânia, a palavra é toda sua. Rosana, muito obrigado, Germana, por ouvi-la também, e eu agradeço demais
ao Sérgio Nazari, toda a diretoria da Abraplip, e parabenizo a todos, porque é um evento que nós sabemos que exige uma série de precauções e cuidados e organização, né? E isso está sendo feito de uma maneira impecável e realmente a Abraplip está de parabéns por tudo que está acontecendo aqui nesse evento, né? E é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir também uma pesquisa recente que eu estou fazendo, que é sobre os dicionários em língua portuguesa, né? Os biobibliográficos e os dicionários de língua também, e os seus autores, as edições que aconteceram no século XIX, e como esses dicionários foram elaborados por autores portugueses brasileiros e se tornaram importantes publicações na construção de perfis literários e das ciências que envolviam as produções de médicos, advogados, poetas, romancistas, reconhecidos como significativos para a sistematização da produção literária e científica no Brasil, né? Esse tipo de obra tem sua história originária em contexto no qual diversas nações tiveram um crescente interesse em repertoriar patrimônios literários e livrísticos, e na França, por exemplo, houve a produção de um dicionário em 12 volumes, de autoria de Joseph-Marie Quérard, e a obra se chamava France littéraire. Ela foi publicada entre 1827 e 1864 e foi um certo padrão para os outros. Mas os dicionários eles existiam há já algum tempo. O Peter Burke, um historiador inglês, caracteriza o século XVI como aquele de maior sistematização de um dicionário, né? Nós temos outros estudiosos, como, por exemplo, José Horta Nunes, que também estuda dicionários e que faz as perguntas fundamentais que o próprio Peter Burke, quando diz que os dicionários, a gente pode fazer uma história social dos dicionários, indaga a si mesmo, né? O que é um dicionário, para que serve, os dicionários têm história, quem faz dicionários, quem faz dicionários para quem, né? Então, essas perguntas são fundamentais para a gente entender como que os dicionários foram sendo incorporados à cultura nacional e internacional, né? E por que eles são tão necessários? À medida que os povos se falam, né? E se, por exemplo, um chinês fala com um português, como esse aprendizado da fala de outra língua pode ser bastante esclarecedor se houver alguma obra sistemática que auxilie nesse esclarecimento. O Peter Burke fala que o hábito de consultar dicionários facilita porque você não tem necessariamente que ler o livro de capa a capa. Você pode procurar por uma inserção de verbete, que pode ser por ordem alfabética. Se for em chinês e em japonês, já tem outra conotação, o sistema de busca. Ele fala também do dicionário português-japonês, que foi obra de jesuítas, já no século XVI, e ele marca, né, o século XVI como o século que vai deslanchar, né, também por causa da invenção, entre aspas, da imprensa, né, que já era praticada na China e no Japão, e que vai fazer necessário, principalmente também por causa da circulação transatlântica, né, e também para o Oriente, o entendimento da língua entre as pessoas, né? Então, eu vou aqui fazer um esforço de sintetizar 3 autores que são os pioneiros em língua portuguesa, que é o Antônio Moraes e Silva, entre 1755 e 1824,
o Inocêncio Francisco da Silva, que é entre 1810 e 1876, e Antônio Sacramento Blake, 1827 1903. Esses dicionaristas, em diversos momentos, e ao longo do século XIX, produziram grandes obras de importância que se tornaram fontes de consulta e referências para o panteão de autores portugueses e brasileiros. E eles extrapolaram os limites nacionais, porque eles se preocuparam exatamente em fazer aquilo que a Germana está estudando, quer dizer, a circulação entre o Brasil e Portugal, e identificar não só autores portugueses, mas também autores brasileiros, né? Então, esse dicionário também ele acrescenta uma questão, que ele não é somente um dicionário de língua, ele é um dicionário biobibliográfico, que para a história social, para a história cultural, para a literatura, são dicionários fundamentais para que a gente possa, muitas vezes, localizar autores que são absolutamente obscuros e que, de alguma forma, você pode recuperar através das informações que eles juntaram. E, ao mesmo tempo, você percebe como esses homens devem ter trabalhado, que força enorme eles tiveram de fazer dicionários tão sofisticados, tão consolidados, tão respeitados, lidos, publicados em diversas ocasiões, reedições, né? Porque eram pessoas quase que solitárias fazendo aquilo. Eles tinham queixas do Sacramento Blake, que mandava fazer perguntas através de correspondência para vários autores para saber mais detalhes e não tinha retorno. Há queixas do próprio Inocêncio, né? Que também, no primeiro volume do dicionário dele, ele disse que conhecia poucos autores brasileiros, e aí faz um esforço enorme, e há um esforço enorme também de autores brasileiros para compensar essa ausência, e dão livro de presente, visitam ele em Portugal para dar livros de presente, se apresentam, porque eles também querem estar nos dicionários, né? Então, aquela questão de se tornar quase que um cânone, né? Porque está dicionarizado. Então, esses dicionaristas eles vão fazer um esforço enorme para a publicação dessas obras, né? E esse esforço, a gente tem que reconhecer que são verdadeiros marcos na consolidação do patrimônio literário, artístico e científico da língua portuguesa, e bem como no universo da bibliografia. Então, ao preparar essa fala aqui de hoje, eu li uma entrevista antiga, li até no Facebook, uma entrevista antiga do Chico Buarque de Holanda, em que ele fala exatamente da mania dele por dicionário. Eu tive essa mania, confesso. Eu lia dicionário, queria decorar todas as letras do alfabeto de um dicionário que existia na casa da minha avó, mas lógico que não foi possível. Mas, enfim, ele, quando o pai dele já estava idoso, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, e que era muito cioso dos livros e que pouco deixava circularem na sua biblioteca, chamou, né, e deu para ele um dicionário, que era um dicionário analógico e que ele nunca tinha visto. Era um dicionário de capa preta que estava junto com outros dicionários, e era um dicionário do Francisco Ferreira de Santos Azevedo. E esse dicionário, o Chico Buarque de Holanda se apaixonou por ele, porque era um dicionário que o pai disse para ele: vou lhe dar porque isso vai te servir, né? E então ele disse que foi como se ele passasse o bastão de uma coisa que ele deveria levar adiante, quer dizer, usar aquele dicionário para o fim que ele desejava dar na sua vida cultural, né? A sua produção cultural. Então, ele disse que esse dicionário ajudou muito no acabamento dos romances, em letras, sem falar nas horas que ele ficava folheando à toa. E ele, é interessante que ele vai mostrando como esse dicionário é um dicionário diferenciado,
porque ele disse que o dicionário analógico foi virando para ele um passatempo. E aí, quando ele fala passatempo, ele vai pegando as palavras que o dicionário vai desdobrando, que é desenfado, esparecimento, entretém, solaz, recreio, filistria. E aí ele foi se apaixonando pelo dicionário, né? E achou que o dicionário já estava muito usado e começou a procurar outras edições. E achou uma edição até que ele, a princípio, quis rejeitar, mas estava tão integrado, tão íntegro a edição que ele resolveu comprar, porque na contracapa estava escrito Anaue, que é a saudação da outra direita brasileira no passado, no tempo de Getúlio Vargas, né? E então, através desse dicionário, ele ficou fascinado, né? E começou a usar em todas as suas reflexões, as suas escritas e tudo mais. E ele ficou muito surpreendido. Ele diz isso na entrevista, que no final desse ano, da entrevista que foi dada em 2010, na revista Piauí, ele diz assim: hoje sou surpreendido pelo anúncio dessa nova edição do Dicionário Analógico de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. Sinto como se invadissem minha propriedade, revirassem meus baús, espalhassem aos ventos meu tesouro. Trata-se para mim de uma terrível, para usar o dicionário, funesta, nefasta, macabra, atroz, abominável, delacerante, miseranda notícia. Quer dizer, ele estava com ciúme da nova edição e do conhecimento que todos iam partilhar através desse dicionário. Logicamente que é uma digressão aqui para criar um divertimento em torno da importância e do apego que as pessoas têm ao dicionário, né? Peter Burke ele faz um texto também interessante sobre a história social dos dicionários, e ele fala como essa invenção, essa criação, né, foi muito importante para traduções, para ajudar os mercadores e peregrinos, para aprender um idioma que era absolutamente ignorado, para registrar, né, questões motivadas até pelo comércio, pela conversão, enfim, em todas as línguas e muitas vezes acumulando várias línguas no mesmo dicionário, né? Então, até hoje, se você quiser procurar uma palavra, hoje é então mais fácil ainda, né? Você não necessariamente vai precisar procurar no dicionário em papel, mas você pode procurar, né? O Google está aí para chupar todos os dicionários para ele, mas, enfim, sempre há a possibilidade desse amor exclusivo entre o dicionário e você, como no caso do nosso poeta Chico Buarque de Holanda. O primeiro dicionário que eu selecionei, que eu tinha prometido já no resumo, é do Antônio Moraes e Silva. O Antônio Moraes e Silva, ele nasceu em 1755, e ainda quando, enfim, o Brasil era português, né? Mas vários autores consideram que Moraes e Silva o chamam de brasileiro, né? E ele morre em 1824, portanto, o Brasil já é independente, né? E ele é um importantíssimo dicionarista, lexicólogo, né? Ele nasceu no Brasil, e ele é responsável pela elaboração do Dicionário da Língua Portuguesa em 1789. Ele fez essa obra e que se tornou fundamental e se tornou também um verdadeiro marco na consolidação da língua portuguesa. As diversas e sucessivas edições do dicionário demonstraram a importância e o sucesso atingido pelo autor.
tornou-se tão considerada que passou a ser denominada familiarmente, entre seus leitores, como Dicionário Moraes. No tempo que eu comecei a pesquisar em História, ainda aluna da graduação, era raríssimo, você tinha que ir à biblioteca, a USP também você tinha acesso, mas era muito difícil você ter a facilidade de ter aquele dicionário em mãos. Hoje em dia, através dos websites e tudo mais, as bibliotecas, os arquivos que nós dispusemos, através, inclusive, da hemeroteca da Biblioteca Nacional, nós temos acesso facilmente a ele, né? Quem deu essa denominação, dizem, né? Quem deu essa denominação de Dicionário Moraes, quase como também um fator de afeto e relação com a obra, foi o próprio Camilo Castelo Branco, que dizem que foi ele que deu esse apelido ao dicionário de língua portuguesa, de autoria do Moraes e Silva. Moraes, já disse que nasceu no Brasil, foi no Rio de Janeiro, estudou na Universidade de Coimbra, se diplomou em Direito Civil e Canônico, foi denunciado pela Inquisição de Coimbra por heresia, e aí sofreu uma ordem de prisão. Então, ele partiu de Portugal em 1799 e ficou por um tempo na Inglaterra. Na Inglaterra, ele trabalhou para sobreviver, né, no aprofundamento dos seus estudos, mas dedicando-se a traduções e a feitura do futuro dicionário. Ele traduziu também uma obra para o português, uma obra que estava em inglês para o português, que é a História de Portugal, e que foi publicada em 1788, em várias edições, até 1802, e ela foi produzida originalmente em inglês por uma sociedade de literatos e publicada em Lisboa em 3 volumes, já em 1788. Para elaborar o Dicionário de Língua Portuguesa, esse que é o Dicionário Moraes, ele se fundamentou num trabalho anterior, que também vocês devem conhecer de sobejo, que é o Vocabulário Português Latino, de autoria do padre Rafael Brutot. Me lembro que a UERJ, na década de 90, se eu não me engano, fez uma edição especial em um CD, naquele tempo que a gente ainda usava o CD para esses fins, né? do Rafael Brutot, porque era uma obra raríssima e todos demandavam acesso a isso. Os historiadores demandavam muito acesso ao Brutot. Tanto que, na primeira vez que o dicionário do Antônio Moraes e Silva saiu, houve uns comentários, né, a respeito de que ele apenas tinha atualizado o dicionário do Brutot e que, enfim, ele teria completado algumas questões com um suplemento que foram publicados entre 1727 e 1728. Mas o trabalho do Moraes foi muito mais significativo, porque foi uma tarefa muito complexa. Imagine o que é fazer um dicionário nesse período, né? Porque ele não podia deixar de ser reconhecido que a autoria dele estava notória dentro daquela produção, porque ele acrescentou enormidades, né? a centenas de palavras, reformulou, atualizou expressões na língua portuguesa, produziu uma obra que teve assim, um enorme impacto no estabelecimento da lexicografia portuguesa moderna. Então, aí, nas edições posteriores, o dicionário passa a ter o nome dele sem essa questão de ser um suplemento, né? Então, na sua primeira edição, publicada pelos livreiros portugueses Borel e Companhia, em 1789, foi apresentada como uma reedição atualizada e reduzida da obra de Brutot. Na segunda edição do dicionário, já em 1813, no entanto, a sua autoria ficou explicitada e deixou de claro que se tratava de uma nova concepção de dicionário com objetivos e tratamentos diversos da obra de Brutot. Então, essa obra é muito significativa, né? Ele depois se livra
das denúncias da Inquisição, volta para o Brasil, participa da Revolução Pernambucana, chegou a ser aclamado como membro do Revolucionário, mas não participou, comprou uma fazenda, e, enfim, e continuou publicando, publicou em 1806 a Epítome da Gramática da Língua Portuguesa, depois a Gramática da Língua Portuguesa, continuou trabalhando no dicionário, fez a terceira edição, foi publicado um ano, que ele conseguiu acabar um ano antes de morrer, e as edições sucessivas que houve desse dicionário, 1813, 1823, 1831, 1884, enfim, por aí por diante. Vou passar para o nosso amigo Inocêncio, senão eu não vou ter, porque eu já estou também em cima do laço. Quanto tempo eu tenho ainda? Rosana? Bom, vou começar. O Inocêncio foi. A abordagem dele já era outra. O Inocêncio já queria produzir um dicionário biobibliográfico português. E ele produziu entre 1858 e 1879. Ele nasceu em 1810, em Portugal, em Lisboa. Morreu no mesmo lugar que nasceu, na mesma casa, tudo mais. Ele era filho de pessoas que não eram de família rica, era de parcos recursos, ele se tornou órfão de mãe muito cedo, mesmo assim ele conseguiu fazer alguns estudos esparsos, ele não se formou em Coimbra, nem nada disso, ele cursou um curso público de humanidades, lá mesmo em Lisboa, um curso de comércio, frequentou aulas de desenho, arquitetura, trabalhava como funcionário público. Ele era autodidata, e então ele era uma pessoa aplicadíssima. E o objetivo da vida dele era fazer esse dicionário bibliográfico. Quando ele se aposentou, aí ele conseguiu se concentrar nisso, né? Ele procurou recolher ao máximo as informações sobre a produção literária de Portugal e do Brasil, e ele que pretendia realizar essa obra não exclusivamente sobre Portugal. Por isso também é o mérito da obra dele, né? Ele quis integrar Brasil e Portugal. Então, tratava-se de um dicionário bibliográfico de viés amplo, né? Que trazia a produção literária do Brasil e de Portugal para uma sistematização imensa, né? Depois que ele morreu, essa obra foi ampliada, várias pessoas trabalharam nos outros volumes, e tudo isso ficou sob a responsabilidade da imprensa nacional portuguesa, que publicou as obras entre 1858 e 1870. Esse tipo de obra tem a história originária no contexto na qual diversas nações tiveram um crescente interesse em repertoriar os patrimônios literários, como eu já disse, né? E, enfim, foi um dicionário que ele começou por reunir tudo que houvesse disponível em publicações em língua portuguesa, incluindo ambos os países nesse repertório. Ele se fundamentou no Catálogo do Gabinete Português de Leitura, de 1858, e na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Apesar disso, ele achou que o dicionário não ficou completo. Então, por isso, ele fez esforços enormes para entrar em contato com escritores brasileiros e recuperar obras, e criou um círculo de sociabilidade para que isso acontecesse. Todo mundo que chegava a Lisboa ia visitá-lo, todo mundo do mundo literário, naturalmente, e presenteava com uns livros e tudo mais, e com isso ele já conseguiu fazer um dicionário realmente bastante significativo, seguindo a tradição no século XVIII, de uma produção mais ou menos semelhante, que é a obra do abade Diogo Barbosa Machado, que era a Biblioteca Lusitana, que ele, então, se fundamentou nela, mas resolveu ampliar, né? E, segundo ele mesmo, a sua obra foi produzida com grande esforço, em meio a numerosas tarefas profissionais, ele trabalhava, né? E ele só conseguiu mesmo depois que ele deixou os cargos na Sociedade Patriótica Lisbonense, e aí ele começou a publicar em jornais, ele publicou no Panorama,
ele publicou nas revistas contemporâneas de Portugal e do Brasil. Enfim, ele era um sujeito muito ativo, né? E ele passou a ser membro da Academia de Ciências de Lisboa e recebeu de Dom Pedro II a comenda de Cavaleiro da Ordem da Rosa em 1863. Né? As informações e publicações que ele acumulou para ampliar os verbetes sobre os autores brasileiros e os debates literários em torno deles só se consolidaram depois das inúmeras conexões intelectuais que ele fez. Então, a livraria que representava ele era a livraria dos irmãos Lemer. Depois da sua morte, Pedro Venceslau de Brito Aranha, seu herdeiro testamentário, continuou a publicação dos volumes 11 ao 21, entre 1883 e 1914. Né? E, por último, o nosso Augusto Vitorino Alves Sacramento Blake, que também foi um extraordinário autor de um dicionário biobibliográfico, né? E que, na verdade, ele era um médico, na verdade, ele participou da... Germana está me dizendo que eu já extrapolei? Não, você tem 5 minutos. 5 minutos. Então, ele estudou, se doutorou pela Faculdade de Medicina da Bahia e criou e foi redator de periódicos científicos, literários, ainda enquanto era estudante. Mas depois ele entrou para o Corpo de Saúde do Exército, foi para a campanha da Cisplatina, depois participou também da Guerra do Paraguai, como cirurgião de campanha, foi condecorado. E aí, quando ele volta, ele começa a publicar uma série de textos, né? Inclusive uma que foi a tese dele, que é sobre a febre epidêmica na Bahia, em 1849, reflexões sobre a saudade, considerações sobre as moléstias da alma, e dando causa a uma série de afecções patológicas. Enfim, ele começa a escrever como médico mesmo, né? Mas o importante para ele sempre disse isso, era a produção e a contribuição que ele podia dar com o Dicionário Bibliográfico Brasileiro, que ele produziu em 7 volumes, e cujo primeiro tomo foi publicado pela Tipografia Nacional, que é no Brasil, em 1883. A decisão de empreender essa tarefa só se consolidou após sua aposentadoria, desejoso de ter também o que ele chamou de passatempo útil. Olha só, 7 volumes. Mas, segundo declarou, o maior impulso que ele recebeu para se empenhar na publicação foi o apoio do imperador Dom Pedro II, de quem era admirador e a quem dedica o dicionário na apresentação que ele faz do dicionário. No prefácio da primeira edição, ele relatou as dificuldades também que encontrou produzindo verbetes, sem que tivesse um diálogo sólido com muitos autores estudiosos, e ele explica qual a metodologia que ele usou. É muito interessante. Ele fala que, por exemplo, se ele encontrasse um pseudônimo e ele conseguisse relacionar esse pseudônimo a uma pessoa, a um autor, ele colocaria isso no dicionário. Se ele encontrasse muitos textos com pseudônimo e que ele não conseguisse absolutamente localizar o autor, aí ele se desculpa e diz que vai fazer isso como omissão, porque ele achava que aí seria demais ele ficar atribuindo, enfim, textos a pessoas que podiam ser várias, por exemplo. Né? Ele então vai discutir com outros dicionaristas, e tem um debate importante dele com o Silvio Romero, né? E que ele critica também, e ele então reconhece que seu livro bibliográfico, como ele nomeia o dicionário, que teria omissões, mas as suas escolhas têm pressupostos explícitos. Então, notícias biográficas de escritores citados, guardando a concisão que isso exige, a amplitude da obra, todas essas, a questão da escolha pela ordem alfabética, dos primeiros nomes, que era assim no século XIX, né? Então, foi com essas questões que ele vai definir a sua obra e suas escolhas, né?
e realmente é um dicionário extraordinário. Quando eu fiz o meu mestrado, por exemplo, eu usei e abusei do Sacramento Blake. Tem a obra original, comentada por ele, corrigida, está no acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? E é interessantíssimo porque tem uma completude que auxilia muito a todos nós a estudar um autor, qualquer autor do século XIX. Então, ele fala de questões que foram difíceis, porque ele não tinha recursos, porque, enfim, o tempo era curto para tudo que ele queria fazer, mas o Sacramento Blake conseguiu realmente se consolidar como uma pessoa de grande importância nesse cenário. Ele foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Cearense de Letras, e seu dicionário se tornou uma obra de referência, que até, posteriormente, Pedro Calmon, historiador, né, se refere a essa obra como uma obra-prima incontornável para os estudos biobibliográficos dos pesquisadores e historiadores. Então, o 7º e último volume foi publicado em 1902, tendo como biografia de abertura a biografia do imperador Dom Pedro II, e Sacramento vai morrer no Rio de Janeiro, em 24 de março de 1903. O dicionário se tornou uma obra rara e esgotada, quando o Conselho Federal de Cultura, em 1970, aprovou sua publicação em uma reedição facsimilar, acrescida de 3 volumes e índice de correções sobre a responsabilidade de Antônio Simões dos Reis. Então, vocês vejam que a gente pode fazer a história dos dicionários, e que a história dos dicionários é algo empolgante, mas a história dos dicionários exige que a gente estude também os seus autores, a biografia deles, né? E aos editores que eles tiveram, né? A circulação desses livros e as reedições. Então, espero ter, enfim, contribuído com alguma coisa para que outros estudiosos se entusiasmem por estudar os dicionários. Obrigado. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo. Tânia, nós é que agradecemos essa. É muita modéstia dizer que espera ter contribuído, porque, nossa, muito empolgante mesmo, né? Fiquei aqui pensando muitas coisas em relação a dicionários, né? E a importância de se pensar nesses documentos, isso que você diz aí no final, né? Da importância de se considerar as pessoas, né? Que tornaram isso possível, que tornam a sua fala hoje possível, né? Porque acho que é isso mesmo, né? O grande mérito é esse, não é? Que tenham dado a sua contribuição ao seu tempo, mas que falas como a sua hoje atualizam, né? E nos lembram a todos nós aqui, não é? Da importância desse trabalho, né? Assim como o seu trabalho, né, Tânia, será lembrado, né? Como um trabalho importantíssimo, né? De nos lembrar dessas figuras. E é claro, né? Nos alegra, né? Porque também é uma fala divertida, né? A ideia de nos chamar a atenção aí para o passatempo útil, né, de quem escreve 7 volumes de um dicionário, né, é de fato a se pensar, né, é de fato a se pensar. Também a sua fala sobre o Google, né, ser oficialmente um chupador de dicionário, também acho que é uma coisa a se pensar, né, a se pensar. Mas a gente já vai passar as perguntas aqui, eu só queria fazer uma observação. A Felicidade, né, eu não sei quem foi exatamente que escolheu o nome para esta mesa, mas chamá-la de Escritos e Circulação, de fato foi um nome muito feliz. Então, que fique registrado aí, Sérgio, seja quem for que deu o nome, foi muito feliz, porque é isso que Germana e que a Tânia fizeram aqui, né? Trouxeram tudo isso, colocaram em circulação, fica depois publicado, né? Ou os resumos já estão publicados, enfim, estão circulando, né? Está cumprida, né? Aí uma tarefa importantíssima do nosso trabalho, né? E nós temos aqui, pelo menos chegaram aqui no chat, 2 perguntas, Germana.
A primeira delas é do Sérgio, né? Ele agradece, né? Acho que você consegue ver aqui, não sei, eu também tenho alguma dificuldade com a plataforma, mas ele diz assim: você já chegou a observar o que há no Grêmio Literário, né? No Grêmio do Pará, né? De documentação manuscrita variada? E temos também uma pergunta da Elizabeth, que pergunta se você, o menino colocou ali, né? Se você, porventura, nos 800, né? Se outra escritora portuguesa, se você encontrou, né? Outra escritora que ombreasse com Maria Amália Vaz de Carvalho no que diz respeito ao volume de colaborações em periódicos brasileiros. Então, Germana, fique à vontade. Bom, primeiro quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Tânia. Eu amo o dicionário, Tânia. Eu adoro, e eu vou só contar aqui a minha loucura por dicionário é tamanha que quando eu terminei meu doutorado, a gente não tinha essas facilidades que temos hoje. Você acredita que eu fotocopiei o Sacramento Blake inteiro e trouxe? Só para você ver como eu sou louca por dicionário. Hoje os meninos encontram tudo aí, né, na internet, mas meu sonho mesmo era ter o Sacramento Blake físico. Eu gosto de livro. Mas olha só, Sérgio, então, eu não cheguei a ver... O Grêmio Literário, ele tem um acervo muito diverso de coisas especiais, inclusive jornais, né? Então, mas os jornais estavam assim numa petição de miséria, e aí quando foi em 2018 ou 2019, acho que foi 18, o deputado federal Edmilson Rodrigues destinou como é que chama aquela verba de gabinete que eles recebem, né, para digitalização do material do Grêmio. Infelizmente, 2018 foi o ano que eu entrei nesse negócio de CAPES e a minha vida mudou completamente, e eu não tive como acompanhar se esse trabalho teve êxito, como foi feito. O que eu tive acesso de manuscrito foram as notas fiscais do Antônio Maria Pereira. Elas existem, né? Elas existem mesmo, com a letra dele e tudo. Mas eu acredito que, além disso, deva ter mais material manuscrito, sim, cartas, né? Deve ter um acervo grande para ser pesquisado. Eu digo para os meus alunos que eu não vou ter tanta vida, né? Suponhando que eu viva até os 80 com muito otimismo nessa vida louca que a gente tem, eu tenho em torno de 30 anos a mais de vida, passa muito rápido. Mas eu acredito que sim. O Eduardo, hoje, na banca, disse, né, que Belém do Pará, só a gente encontra essas coisas só quem está aqui ou quem vem aqui pesquisar, porque não está digital, tem pouca coisa digitalizada na hemeroteca, né? Tem alguns jornais, e trabalhar com jornal é algo é sempre surpreendente, porque, claro que, por exemplo, cada trabalho desses que eu apresento, eu revejo trabalhos antigos e eu duvido de mim mesma. E aí eu vou atrás de novo da informação, e embora eu comprove a informação, eu descubro outra. Acho muito bom. Então, Elizabeth Martini, houve sim a Guiomar Torrezão, né? Hoje, inclusive, a tese da minha aluna foi sobre as duas, Maria Amália de Carvalho e Guiomar Torrezão, a circulação delas aqui nos jornais de Belém. E a Guiomar Torrezão tem uma série de cartas especificamente dirigidas, né, às mulheres aqui do Norte. Então, tem a Guiomar Torrezão, eu não tive ainda, vamos dizer assim, a dedicação necessária para averiguar a circulação dela no restante do país, mas a minha aluna, né, que defendeu hoje,
mostrou exatamente um paralelo entre a postura dessas duas escritoras e um estudo comparativo, né, das publicações, e eu não duvido que ela realmente, como você usou o termo aí, que ela se ombreie, né, a Maria Amália, desculpa, Vaz de Carvalho. Acho que respondi, né? Acredito que sim, acredito que sim. Não sei se a Elizabeth quer fazer ainda alguma... Enquanto o pessoal pensa ali, queria fazer uma... Na verdade, não é uma pergunta, Tânia, mas essa fiquei aqui pensando, né, nas questões políticas, né, porque você fala aí, né, da questão do registro cultural, de um registro patrimonial, né, e eu fiquei pensando se houve, né, algum tipo de uso, talvez, político desses dicionários, né, ou se isso depois foi estudado, enfim, se você tem alguma informação nesse sentido? O próprio Sacramento Blake, né, que foi republicado já na época contemporânea, né, ele foi apresentado como um panteão da língua nacional, né? E então foi usado nesse sentido, essa republicação pelo Conselho Federal de Cultura, né? Eu considero que foi um ato político de recuperar, né, um texto que foi escrito no final do século XIX, começo do XX, né? Que, no entanto, tinha uma homenagem ao imperador, né? Quase como a revivescência, né, daquilo que a Primeira República, por exemplo, tinha rejeitado, né? Então, a atualização do dicionário tem eu acho que teve esse peso, né? E, naturalmente, na época em que eles escreveram esses dicionários, eles foram importantíssimos, tanto que as próprias imprensas nacionais assumiram a publicação, porque é uma obra caríssima, né? Fazer uma publicação desse tipo. Então, é um investimento, que só podia ser feito através ou de mecenato, ou de apoio público mesmo, né? E você vê isso também à medida que você estuda as edições, né? E aí você vai vendo que as edições vão demonstrando que há um interesse, né, de publicação. Aí fazem edições mais esmeradas. As edições que eu acabei não podendo usar, porque eu não fiz os slides, as edições, por exemplo, que estão na Biblioteca Mindley, são lindas, são edições maravilhosas, né? E dá para baixar todinho. Então, são obras que, enfim, estavam no nível da raridade, mas hoje em dia você tem acesso, sim. Muito bem, obrigada, Tânia, obrigada. Muito bem, colegas, temos ainda um tempinho, não sei se alguém quer fazer ainda alguma consideração, ou talvez... Eu teria um comentário para a Germana. Germana, esse foco da sua pesquisa, ele fica realmente em Belém do Pará? Não, né? Porque eu vi que você demonstrou, através de publicações de jornais, casos do Ceará, casos de Pernambuco, então você está tem uma preocupação de ver a circulação Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, como uma coisa integrada. Eu, principalmente aqui, né, Tânia? O que eu não queria era me prender ao Rio de Janeiro, que, inegavelmente, tem um... Muito estudado. Não, mas, assim, acho muito estudado, mas tem um acervo. Os acervos do Rio de Janeiro são o desejo, né,
de todo pesquisador. Então, quando eu voltei daí, né, eu não saberia como eu iria morar tão longe da Biblioteca Nacional. E aí eu comecei, eu era uma nordestina resistente ao norte, e eu devo dizer que a pesquisa me aproximou da cidade. Hoje eu adoro essa terra, porque eu fui estudar, comecei a ler os jornais, e aí a minha curiosidade tem alcançado assim outros locais, né? Porque não dá para não pesquisar o Maranhão, porque o Grão-Pará envolvia o Maranhão. O Amazonas também já fez parte da minha curiosidade, então eu vou alargando até o Nordeste e um pouquinho já. Aí eu descubro alguma coisa assim, por acaso, e vou guardando essas coisas como efeito de curiosidade. Agora, claro que o Rio de Janeiro ele é sempre, vamos dizer assim, algo com que a gente pode se comparar no sentido da circulação de livros, e muito interessante ver que as coisas não funcionavam só na corte, né? Certa vez alguém me disse que ia chegar o momento que eu me cansaria do século XIX, mas quanto mais eu estudo, mais apaixonada eu fico, porque é um século tão rico, né? E ver que o Brasil, o país, tinha uma movimentação grande, né? Então, eu gosto muito de história, então, quanto mais eu leio sobre a história do Brasil, principalmente o Segundo Reinado, eu vejo que houve realmente uma tentativa de uma movimentação cultural. Então, tenho tentado assim alcançar outros locais, mas a minha prioridade é aqui Belém, até porque Belém tem, eu não sei se vocês sabem, é riquíssimo e teve uma ligação muito forte com Lisboa. Sim. E tanto que foi o último estado que aderiu à independência do Brasil. Sim. Queriam ficar portugueses. Então é isso. Mais, os outros lugares são mais especificamente por curiosidade mesmo. Obrigado. Tudo bem, colegas? Temos ainda alguma consideração, alguma pergunta? Ou as colegas, né, Tânia e Germana, talvez queiram... Não? Nenhuma pergunta no chat, diz o Gustavo ali. Eu só ia dizer que eu estive, Germana, na Abraplip, lá em Belém, e eu tive a felicidade de assistir a uma comunicação, entrei despretensiosamente, olhei na programação, assim, e era justamente sobre o Grêmio, né? E, nossa, foi um acontecimento para mim naquele evento, assim, umas meninas muito jovens, né, de iniciação científica, empolgadíssimas com aquela pesquisa, né? Então, acho que é isso mesmo, né? Tem ainda muito a se fazer, né? Por esse material, até pela preservação, né? Torcemos, não é, Tânia, para que essas verbas cheguem, né? E para que de alguma maneira isso seja digitalizado, né? Para que a gente tenha esse material aí à disposição, né? Nós tivemos uma experiência no Real Gabinete Português de Leitura, ainda quando a Petrobras fazia aqueles projetos de apoio muito generosos, né? E houve uma pesquisa, e houve uma aprovação. Aliás, foi o Real Gabinete único aqui no Rio de Janeiro que ganhou esse apoio da Petrobras por 3 anos, se eu não me engano, e com bolsista, e digitalizamos. Sérgio participou, Sérgio Nazar, enfim, várias pessoas, Ida Alves, enfim, vários, Gilda Santos, que foi a que capitaneou, todos nós fizemos, o Eduardo Cruz, né? Nós fizemos um esforço enorme e conseguimos digitalizar uma quantidade exuberante
de periódicos, né, que estavam já em situação de deterioração. Então, houve um tratamento e houve um cuidado enorme na digitalização. Se fez um filme para apresentação, se produziu material pedagógico, material didático, foi incrível. Produzimos folhetos temporários que eram distribuídos e depois foram incorporados em cadernos. Enfim, tudo isso com o financiamento da Petrobras, que foi o último existente, e aí acabou, infelizmente, mas foi muito importante. Foi importante também para o Real Gabinete, porque essas obras elas têm que ser cuidadas, né? O material de jornal é muito perecível, né? Então, enfim, a digitalização muitas vezes salva vidas. Eu acompanhei esse trabalho de vocês, realmente um trabalho digno, né, de ser seguido. Só para terminar, né, Rosana e Tânia, algo que me deixa muito particularmente feliz é que num período que a gente vive tão informatizado, né, tão cheio de telas, ainda há uma juventude que se interessa por esses estudos e se apaixona, né? Como você disse aí, se apaixona por essas antiguidades, raridades, né? E esses alunos nos dão vida, né? A Maria Aparecida Ribeiro está fazendo uma pergunta para a Germana. Eu li aqui no chat. Isso. Você consegue ver, Germana? Quer que eu leia? Cadê? Ah, está aqui embaixo, né? A pergunta se você sabe onde foi a Virgem da Tapera. Ela diz que existia no Gabinete Português de Leitura de Belém. Ela diz o livro de tombo que está na Biblioteca Nacional registra, mas nada do livro. Procure esse livro há mais de... Ela colocou 0 ali, mas deve ser 10 anos, imagino, né? Tem o trabalho parado por causa disso. Você tem notícia, Germana? Não tenho, mas eu posso procurar para ela. Olha aí, tarefa. Leva a tarefa, sai da mesa com tarefa, Germana. Tarefa de casa, né? A Virgem da Tapera. Isso, a Virgem da Tapera. João Clima Lobato. Isso. Vou procurar, Maria Aparecida. Ok. Elizabeth pergunta, quanto aos dicionários temáticos, professora Tânia, quando começou esta tendência? Os dicionários temáticos, eles têm várias... tem vários exemplos antes mesmo da explosão do dicionário no século XVI, né? Mas o boom desses dicionários temáticos realmente é a partir do século XVIII, né? Que vai também na esteira das enciclopédias e tudo mais. Então, é uma tendência que vai crescendo, né? E que agora existiam informações, eram mais listagens anteriormente, com algumas pequenas informações e tudo mais, né? Até de livros que, como a Maria Aparecida está procurando, que estão nessas referências ou de autores que a gente não sabe mais, desapareceram, né? A gente tem a informação, mas não tem o exemplar, digamos assim. Então, a tendência, eu colocaria em termos de periodização a partir do século XVIII e com ênfase no XIX. E agora, então, nem se fala, né? Atualmente. Muito bem. Obrigada, Tânia. Obrigada, Germana. Tempo nós temos, né? Embora, se não temos mais nenhuma questão, podemos nos preparar para a conferência de encerramento, né? Destas duas longas e muito produtivas, né? 2 semanas, né? Vamos ouvir ainda daqui a pouquinho, às 5 horas, é isso? Se ninguém no chat tem mais considerações, eu só posso
agradecer, claro, né, ao Sérgio, aos organizadores e a vocês duas maravilhosas, né? As exposições tão criteriosas, mas também divertidas. Eu acho isso sempre importante, né? Eu acho que professor que... Senão fica muito desagradável, né? Sim, sim. E é Ele isso, tem que né? aprender a usar a tela. Isso, eu também acho. E é isso, né? Da aula é isso também, né? A gente transforma os conteúdos, né? E a coisa fica exatamente isso que vocês duas fizeram aí, duas exposições, como eu disse, produtivas, mas também muito divertidas. Então, só temos a agradecer a vocês duas, colegas, né? E desejar aí. Você é um doce, Rosana. Vocês também, foi uma alegria, foi uma alegria. É sempre bom, sempre bom. Uma mesa de mulheres todas felizes. Todas felizes e alegres, e eu aqui honradíssima em estar dividindo a mesa com Tânia Bessoni. Obrigado. Então, vou botar no meu currículo. E eu com você. Quem vai botar no currículo sou eu, né? Que fiquei mediando as duas aqui, olha aí, olha aí. Vou ficar contando, sabe que mesa que eu mediei na Abraplip? Olha aí, estava lá eu, com Tânia e com Germana. Muito Meninas, bom. muitíssimo obrigada. Pessoal que está assistindo, que não consigo ver, até daqui a pouco, né? Tudo de bom. Daqui a pouco. Isso. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau, Gustavo. Obrigada. Obrigada.